Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nós, alguns meses atrás, nas quartas-feiras, nós iniciamos o estudo sobre o fruto do Espírito. E nós sabemos que o fruto do Espírito é composto com 9 virtudes. E nós, nas quartas-feiras, meditamos aqui na palavra de Deus, e nós já vimos 8 virtudes do fruto do Espírito. E hoje, para encerrar, porque a próxima semana eu estarei tirando alguns dias de férias, aproveitei a escola bíblica dominical e venho aqui concluir a série de mensagens que nós meditamos nas quartas-feiras e concluiremos hoje na escola bíblica dominical. Nós veremos a última virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, amados irmãos, como nós lemos aqui, o domínio próprio é a 9ª virtude do fruto do Espírito, apresentada pelo apóstolo Paulo, que deve estar presente na vida de todo o cristão. O domínio próprio é necessário, amados, para todos nós que somos cristãos, para que possamos viver de uma forma equilibrada e, por que não dizer, vitoriosa, superando todas as tentações e todos os impulsos carnais pelo qual ainda nossa velha natureza habita em cada um de nós. O domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. E ele serve para dominar nossas emoções e agirmos com sabedoria e com calma diante das piores situações. Verdade é, se nós entregamos mesmo nossas vidas ao senhorio de Jesus, saibamos de uma coisa, que não estamos mais sozinhos. O Espírito Santo está dentro de nós. E Ele, agora, habitando dentro de nós, Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer nos transformar dia após dia, de dentro para fora. Todas as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo para as nossas vidas são resultados da nossa dependência ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais pedimos verdadeiramente para Deus mudar nossas vidas, mais o Espírito Santo vai gerando essas virtudes, vai nos transformando em uma pessoa muito melhor, muito mais capacitada para viver os planos de Deus em sua vida. O Espírito Santo, amados irmãos, ele nos dará o domínio próprio para sabermos lidar com cada situação que acontecerá na minha e na sua vida. O domínio próprio é uma virtude que nos capacita em todas as áreas da nossa vida. Seremos pessoas com capacidade de controlar e sabermos tomar decisões acertadas e decisões não precipitadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12, ele disse o seguinte: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos carnais.
Então, amados irmãos, Paulo aqui em Romanos 6,12, ele diz que na nossa caminhada agora, não podemos mais ser dominados pelo pecado. Ou seja, precisamos deixar que Deus mude a nossa vida. Porque a marca do cristão, verdadeiramente, é a transformação, dia após dia, do seu caráter. Deus vai nos transformando, dia após dia, cada vez mais, a vida do cristão em um caráter melhor, exemplar e de bom testemunho. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, Lucas, o médico amado, como diz o apóstolo Paulo, seu companheiro nas viagens missionárias, ele diz que, lá em Atos 11, versículo 26, que pela primeira vez chamaram os homens que seguiam a Jesus de cristãos. Por quê? Porque o povo percebia as atitudes dos discípulos de Jesus, que eles eram muito parecidos com Jesus. E a palavra no original quer dizer pequenos cristos. Então, Lucas relata lá em Atos 11, 26, que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E no original, no grego, essa palavra diz pequenos cristos. Porque eles eram muito parecidos com a vida, o comportamento que Jesus teve quando esteve aqui neste mundo. E assim, amados irmãos, deve ser a nossa vida. O domínio próprio, ele nos disciplina. Disciplina para conseguirmos governar a nossa mente, o nosso corpo, e assim conseguiremos dar um bom exemplo como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Por isso que é chamado o fruto do Espírito. 9 virtudes, e a primeira virtude começa com amor, e a última termina com domínio próprio, mas todas elas estão ligadas uma à outra. Então, amados, nesta manhã, eu quero pelo menos, se der tempo, pela graça de Deus, dividir a nossa mensagem em 3 tópicos, ou 4. Vamos ver, vamos caminhar. Primeiramente, o que é domínio próprio? A expressão domínio próprio, no grego, significa temperança, moderação ou autocontrole sobre os nossos próprios desejos e as nossas paixões. Temperança, moderação, autocontrole sobre nossos desejos e as nossas paixões. Literalmente, quer dizer reprimir, controlar com mão firme. E segundo o dicionário livre da nossa língua, traduz domínio próprio como o seguinte: saber controlar nossas emoções ou atitudes, e é quando temos o controle total do nosso próprio corpo. Quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Por isso, amados irmãos, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos fazer essa tal façanha. Tem que ser o Espírito Santo produzindo isto em nossas vidas. Por isso precisamos estar cheios do Espírito, para que essa virtude, como as demais, possam ser vistas no nosso caminhar, em nosso proceder, dia após dia. Por isso, a palavra domínio próprio significa o poder de conter-se a si mesmo.
E esta palavra, domínio próprio, ela é citada em várias partes, principalmente do Novo Testamento. E eu quero aqui que os irmãos abram um texto aí interessante, desta feita agora, o apóstolo Pedro. Abram aí na sua segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, onde Pedro vai nos ensinar que Deus quer que coloquemos em prática tudo aquilo que Deus já tem nos concedido, e essa prática tem que ser algo progressivo. E com certeza, quando nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus já dispôs para as nossas vidas, com certeza veremos os resultados positivos e seremos frutíferos na obra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 8. Veja só. Visto como, pelo seu divino poder, preste atenção, viu? Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e ao quê? À piedade. Deus tem nos concedido isso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e o quê? E virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, olha só, vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina, pois o Espírito Santo habita dentro de quem? De nós, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, vós reunindo toda a vossa diligência, preste atenção, associai com a fé o quê? A virtude, com a virtude o conhecimento, olha só, com o conhecimento o quê? O domínio próprio, com o domínio próprio o quê? A perseverança, com a perseverança o quê? A piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o quê? O amor. Preste atenção aqui no versículo 8 agora. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós o quê? Aumentando, não é para ficar estagnado, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o quê? É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que privilégio Deus nos concede a cada um de nós como cristãos. Inimigos de Deus, miseráveis pecadores, fazíamos aquilo que blasfemava o nome de Deus. Deus, pela sua graça, nos chamou, nos transformou, nos tornou nova criatura, nos regenerou com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa agora a habitar dentro de nós, pois está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz que depois que nós termos crido na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós fomos o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa até um dia do nosso resgate, quando Jesus Cristo virá nos buscar. Então, amados, todas estas coisas são doadas a todos nós cristãos, para que possamos o quê? Ter uma vida prática, progressiva, cheio das graças cristãs dentro da nossa vida. E hoje, como nós estamos meditando aqui, estamos o quê?
clamando a Deus, para que Deus haja de dentro para fora em nossas vidas. Que seu Santo Espírito possa produzir cada vez mais o domínio próprio em nossas vidas, juntas com o quê? Com as outras virtudes cristãs: amor, alegria, paz, mansidão, fidelidade, benignidade, bondade e mansidão. E o domínio próprio. Irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus, Ele nos capacite, através do domínio próprio, produzido pelo Espírito Santo, em nosso interior, a nos controlar, a controlar as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos, e fazermos escolhas sábias, conscientes, as nossas ações e as nossas reações estejam sob o controle do Espírito Santo em nossas vidas, através do domínio próprio que Ele há de produzir em nossas vidas. Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui o que é domínio próprio: temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e as nossas paixões, que ainda há de ser ou deve ser controlada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós vamos para o segundo ponto da nossa mensagem desta manhã. Nós veremos: agora, pastor, quais são as características da falta do domínio próprio? Que sinais podemos ver ou evidenciarmos na nossa vida pela falta de domínio próprio? Eu quero destacar pelo menos aqui 4 sinais da falta de domínio próprio em nossas vidas. E para nós vigiarmos, se tiver alguma dessas características ou algum desses sinais em nossas vidas, nós dobremos o joelho, clamemos a Deus para que Ele nos livre e nos ensine e produza em nós o domínio próprio que tanto nós precisamos. Então, o primeiro sinal da falta de domínio próprio, primeiramente, se chama o orgulho. Abram comigo aí, Salmo 19. Salmo 19, versículo 13. Salmo de Davi. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não o quê? Me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, amados irmãos, o primeiro sinal de alguém da falta de domínio próprio se chama orgulho. Quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é se torna uma pessoa orgulhosa e não reconhece os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue e continua fazendo coisas erradas sem reconhecer os seus próprios erros. Este que escreveu aqui, amados irmãos, tinha tudo para para que alguém pudesse estar cheio de orgulho. Era o rei Davi. Ele poderia se orgulhar de ser rei de Israel. Mas antes, ele diz: também da soberba guarda o teu servo, e que ela não me domine. Irmãos, trazendo para uma vida prática, como é que podemos aplicar
para a nossa vida prática. Irmãos, o orgulhoso, ele não se domina, não se deixa dominar por causa do seu orgulho. Mas ele quer controlar todas as outras pessoas. O orgulhoso é assim. Ele não tem domínio próprio, mas ele quer dominar as outras pessoas. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Porque podemos estar falando uma coisa e vivendo outra. Há um texto, há uma recomendação para mim e para você. Abram comigo, Romanos capítulo 2. Paulo repreendendo aqui os judeus que eles não se achavam pecadores, Romanos 2, e Paulo vai repreender aqui, não só os judeus, mas também serve para nós também. Ele vai dizer, Romanos 2, versículo 21 ao versículo 24, veja só. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dize que não se deve cometer adultério, e cometes. Abomina os ídolos, e lhe rouba o quê? Os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Assim era o procedimento dos judeus. E Paulo vem repreender os judeus, porque todos são culpáveis, todos são pecadores diante dos olhos de Deus. Aplicando para mim, para a sua vida, amados irmãos. Olha que coisa interessante. O orgulhoso, o soberbo, ele não se domina, como eu falei, mas quer dominar os outros. Mas outra coisa interessante, ele quer que os outros tenham domínio quando vá falar com ele, mas ele não se domina quando vai falar com os outros. Está vendo como é sutil? Isso é orgulho. O orgulhoso, ele não se deixa ser dominado pela ação do Espírito Santo na sua vida. Ele quer que os outros ajam com temperança, com calma, com mansidão quando for falar com ele ou com ela. Mas ela não está nem aí quando vai falar com alguém, solta, como diz um ditado popular, solta os cachorros em cima da pessoa e não quer saber nem das consequências. Isso se chama a pessoa que não tem domínio próprio. Não se deixa dominar por causa de quê? Do orgulho que ainda está na sua vida. Irmãos, como cristãos, aqui se aplica também, amados irmãos. Olha só a responsabilidade de quem ensina a palavra de Deus. Tu que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Olha a responsabilidade, principalmente para quem ensina. Olha a responsabilidade que eu estou transmitindo aqui para os irmãos, acerca do domínio próprio. E como eu falei para os irmãos, graças a Deus, Deus tem me ensinado bastante nas meditações do fruto do Espírito, pelo qual eu trago para aqui para compartilhar com os irmãos. E eu peço a Deus graça e misericórdia sobre a minha vida, para que essas virtudes, o Espírito Santo, produza dentro de mim, porque de mim mesmo eu não tenho condição de produzir. Então eu tenho que ser submisso à vontade de Deus sobre a minha vida. Porque se eu estou ensinando, eu vou ser cobrado. Aqui também, amados, se aplica a todo o ensinamento que eu ou qualquer outro ensina. Tem que ser visto em nossas vidas. Temos que ensinar primeiramente a nós mesmos.
Então, cristão, amados irmãos, se você tem um orgulho dentro de você, você é uma pessoa soberba, não quer ser repreendido pelo Espírito Santo, clame a Deus misericórdia, para que quebre o seu orgulho, viu? E que Ele produza o domínio próprio sobre a sua vida. Esse é o primeiro sinal da falta de domínio próprio na vida de um ser humano. Mas também há outro sinal. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sabe o que é isso aqui, amados? Segundo sinal da falta de domínio próprio. Primeiro, orgulho. Segundo, impaciência. Quem não sabe esperar, não se domina e logo comete erros inconsequentes. Veja como o ensinamento da palavra de Deus é contrário aos ensinamentos do mundo. Melhor é ser longânimo, paciente. Por quê? Porque o Deus que chamou a mim e a você, Ele é longânimo, paciente, assaz, benigno, misericordioso. E seus filhos devem apresentar estas marcas, essas evidências em suas vidas. O cristão tem que saber ser longânimo, paciente, pois a impaciência é uma falta, é um segundo sinal da falta de domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina, o quê? O seu espírito, do que o que conquista uma cidade. O mundo diz aí, faça tudo, a hora e a tempo. Mas Deus diz, haja com longanimidade, seja paciente, domine o seu espírito, porque aos meus olhos é muito melhor você ser longânimo e não errar, do que você ser uma pessoa impaciente e estar tropeçando sempre, cometendo erro em cima de erro. Segundo sinal da falta de domínio próprio. Impaciência. O Deus que nos chamou, Ele é paciente. E como Ele continua sendo paciente conosco. É verdade ou não é? Deus é paciente conosco ou não? E por que nós não queremos ser pacientes uns com os outros? É como que Deus diz, hipócritas, como eu sou paciente com vocês, e vocês não querem ser pacientes uns com os outros. Sejam pacientes, olhem para mim, olhem quem vocês eram, quem vocês são ainda, e continuam ainda pecando contra mim, e eu continuo perdoando vocês todos os dias. Irmãos, como nós precisamos aprender a viver sob o domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Segundo sinal da falta de domínio próprio, impaciência. Mas também em Provérbios aí 25, tem um terceiro sinal. Provérbios 25, versículo 28. Que diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que é uma cidade derribada? Todos chegam, vê o quê? A ruína. Então, assim é a vida daquele homem, daquele ser humano que não tem o domínio próprio. Sua vida é uma vida sem ordem, descontrolada, não tem nem mais condições
de saber a sua própria ruína. Ele próprio não está nem aí com as suas ações. E quando você presencia isso na vida, ou na sua vida, ou na vida de outra pessoa, por exemplo, quando você olha para alguém e você vê aquela pessoa, né, que você jamais imagina ela agindo de uma forma descontrolada ou sem domínio próprio. Quando uma pessoa age dessa forma descontrolada, que você vê que não tem mau domínio próprio, e você olha para aquela pessoa e diz: eu esperava tanto dessa pessoa, eu esperava tudo de todos, mas daquela pessoa não esperava. E você diz: não estou reconhecendo aquela pessoa, porque agiu dessa forma. A pessoa fica irreconhecível. Assim como uma cidade derribada que não tem muro. Fica irreconhecível quando nós agimos e quando nós não temos o domínio próprio sobre as nossas vidas. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Fica irreconhecível. E às vezes você fica até decepcionado com aquela pessoa, porque você não esperava isso daquela pessoa e você fica boquiaberto. Não esperava isso daquela pessoa. Mas é isso. A palavra de Deus, ela não pode mentir. Descontrole. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa descontrolada. Não tem freio para nada. Faz o que quer, aquilo que pensa faz, e aí depois vai sofrer as consequências. Mas a quarto e último sinal da pessoa que não tem ou demonstra a falta de domínio próprio. Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Os irmãos lembram do texto que nós lemos lá na segunda carta de Pedro? Que Pedro diz que nos foram doadas todas as virtudes para nos tornarmos o quê? Co-participantes das virtudes, da natureza divina. E Pedro faz uma ligação lá naquela ligação de uma virtude à outra, que o quê? O conhecimento junto com o quê? Com o domínio próprio. Então, quem tem um conhecimento de Deus mesmo, um entendimento prático na sua vida, ele junta o conhecimento que ele tem de Deus e aplica e passa a ser controlado por Deus. Não sejas como o cavalo com a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Irmãos, tem horas que é preciso que Deus coloque um cabresto em nós como um animal irracional. Porque sabemos, conhecemos a vontade de Deus. Deus está nos ensinando. E muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus. Aí Deus muitas das vezes, sabe o que é que faz? Coloca um cabresto para nos amansar e nos coloca nas rédeas dele. E quem já trabalhou no campo aqui com animal sabe. Para domesticar um cavalo, colocar um cabresto dói. O cavalo pena. Mas ele chega onde o seu dono quer. Aquele que não era mais útil, que era bravo, selvagem, o cavalo, mas quando é domesticado, ele passa a ser o quê? Útil agora para a vida do seu dono. Assim, da mesma forma, somos nós. Se necessário for, amados irmãos, Deus vai colocar o cabresto em mim e você, se nós não colocarmos em prática todo o conhecimento que Ele tem nos dado. E olha que o cabresto de Deus pode doer.
e trazer várias consequências para as nossas vidas dolorosas. Ou seja, a pessoa com falta de domínio próprio é uma pessoa ignorante. Não faz caso daquilo que ele está aprendendo na palavra de Deus. Não tem controle sobre suas ações. Se torna uma pessoa ignorante. Parece que nunca aprendeu ou nunca foi orientado em nada por Deus na sua palavra. E passa cada vez mais a não ter domínio de si mesmo. E Deus já tem ensinado. Tanto. Mas essa pessoa age como que não tem entendimento. Portanto, amados, que esses sinais da falta de domínio próprio não possam ser vistos sobre as nossas vidas. Orgulho, impaciência, descontrole e ignorância. A Bíblia, ela sempre nos alerta. Cuidado com a falta de domínio próprio. Mas, o que a Bíblia ensina, em terceiro lugar? O que é que nós precisamos dominar? Será que a Bíblia nos ensina? Existem algumas coisas que precisamos aprender a dominar, pela qual a palavra de Deus nos ensina diariamente. Eu quero destacar pelo menos 4. O que nós precisamos dominar, ou temos o domínio na nossa vida? Primeiramente, sobre as nossas vontades que nós temos lá dentro do nosso ser. O ser humano tem vontades ou não tem? Mas toda vontade eu devo executá-la? Eu posso ter uma vontade boa ou uma vontade má. Eu posso ter uma vontade má lá dentro de mim e achar que ela é boa, mas não é aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O cristão, ele tem um conhecimento da palavra de Deus. E essas palavras foram ditas a quem? Quem é que lembra? A quem foi que Deus chegou e falou? Caim, que matou Abel. As suas ofertas não foram aceitas diante de Deus. Ele sabia o que era certo para fazer para Deus, mas ele não fez. E depois Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Aí Deus chega para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, olhe, Caim, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele já sabia a forma adequada de ofertar a Deus, mas ele ofertou tudo o contrário. Irmãos, as nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Essa vontade que eu estou sentindo, é a vontade de Deus mesmo? É correta diante de Deus? Pelo conhecimento que eu e você já temos? Faça uma avaliação. Tenha domínio, pelo menos para você pensar, raciocinar acerca da vontade que está dentro da sua vida, lá dentro do seu ser, que só Deus conhece. Isso é que é domínio próprio. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Para isso é necessário termos o quê? Conhecimentos de nós mesmos e das nossas fraquezas, para que possamos ter o domínio. As nossas vontades precisam ser controladas, pois a vontade é algo que dá, preste atenção, viu? Mas depois passa. E se você não parar, não tiver
domínio próprio, refletir, colocar diante de Deus uma vontade que aos seus olhos parece que é boa, mas é má aos olhos de Deus, se você se precipitar e não avaliar, sabe o que é que acontece? Essa vontade depois vai passar e você já tem realizado ela. E depois você vai se arrepender e sofrer com as consequências. Então, amados, precisamos dominar nossas vontades, se são boas ou se são más, a crivo da palavra de Deus. Mas há uma segunda coisa que nós devemos dominar: a nossa língua. Tiago, capítulo 2, 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Devemos ter o domínio sobre a própria língua, naquilo que nós falamos. Porque Tiago diz que com essa mesma língua nós abençoamos e também podemos amaldiçoar. Através de um procedimento errado. Através da falta de domínio próprio. Essa mesma língua que abençoa, se nós não tivermos o controle dela, nós vamos também amaldiçoar as pessoas. É um grande desafio controlar a nossa própria língua. Com muita sabedoria, alguém já disse: Deus é muito sábio. Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz com 2 entradas de ar, mas a língua Ele só nos deu uma. E graças a Deus que só deu uma. Porque está dizendo aqui: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. E ele ali vai dar o exemplo de quê? Do navio, né? Que com um pequeno leme, ele é guiado para onde for guiado. Vai mostrar também que uma pequena fagulha de fogo, uma floresta, pode incendiar uma floresta também toda. Assim também é a nossa língua. E como, amados? Qual o primeiro passo para nós controlarmos a nossa língua? Nós temos poder para controlar a nossa língua? Não. Abram comigo aí, Salmo 141. Salmo 141. Salmo 141, versículo 3. Veja o que é que Davi, de novo Davi, viu? Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Ele está suplicando, sabe o que, amados? Aquilo que eu vá falar, Senhor, Tu esteja alerta para que eu não fale algo que não seja de acordo com a Tua vontade. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, para que eu não fale coisas que não glorifiquem o Teu nome. Irmãos, sejamos sinceros. Nós fazemos isso? Na hora que alguém vem nos afrontar, que muitas vezes somos pegos de surpresa por alguém, que o nosso sangue ferve, que muitas vezes vem o descontrole lá de dentro. Será que nós temos o domínio próprio mesmo de controlar a nossa língua? Nós temos que estar clamando a Deus todos os dias, para quando chegar esse momento, Ele não só controlar
a nossa língua, mas a nossa vontade. Porque a vontade, acontece coisa, ou pode acontecer coisa na minha e na sua vida, que alguém venha nos afrontar, e a vontade é nós pegarmos pelo pescoço e sacudir assim, ó. Mas a vontade minha é essa. Mas quando eu paro e digo, a vontade de Deus não é essa. É que eu me cale naquele momento. E depois que passar todo o incêndio lá, aí eu calmamente, eu vou refletir e vou falar o que Deus quer. Isso é domínio próprio. É fácil? Não. É algo que só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. Não adianta, amados, termos religiosidade se nós não sabemos controlar a nossa língua. Você sabia disso? Não adianta dizermos que somos religiosos se nós não sabemos controlar a nossa língua. Tiago, abram aí. Capítulo 1. Versículo 26. Tiago ele é muito direto. Não sei se os irmãos já leram a carta de Tiago. Ele não deixa conversa para pensar, mais isso e mais aquilo. Não, é assim. Se você é crente, vai receber. Se não for, entenda como você quiser. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não é o pastor Walter que está dizendo, irmãos. Aqui é o Espírito Santo falando para mim e para você. Se alguém supõe ser religioso e não está refreando a sua língua, está sendo enganado e a religião que ele diz que professa é vã. Que é uma coisa vã? Não tem utilidade para nada. Não serve para nada. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo falando comigo, com você. Mas pastor, assim é demais. Questiona o Espírito Santo. Eu não sei lhe explicar não. Eu tenho que crer e receber. Se há algum questionamento, questione Deus. Sabe por quê, irmãos? Tantas coisas seriam evitadas no meio do povo de Deus se o povo de Deus verdadeiramente controlasse a sua língua. Sabia disso? Muitas coisas na igreja de Deus seriam evitadas, eu trazendo para a igreja, no meio do povo de Deus, seriam evitadas se todo o povo tivesse o controle naquilo que fala. Aí é a religião verdadeira. Mas às vezes falamos muito e praticamos pouco. Irmãos, a palavra de Deus não pode mentir, não. Sabe o que é que Paulo diz lá em Romanos? Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Se você quer questionar Deus, questione. Mas você é um mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Se você está falando isso, é porque é verdade. Eu não posso dizer que não é verdade, que não deve ser assim. Quem sou eu? Então, precisamos dominar, amados, nossas vontades, nossa língua, nossos pensamentos. Nós recitamos aqui mais de 6 meses. Filipenses 4:8. O que é que diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, é porque é uma verdade, vamos ser sinceros. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e muitas vezes nós não levamos a sério. Irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento.
Irmãos, precisamos pensar somente naquilo que é bom para as nossas vidas e ocuparmos nossas mentes em coisas que edificam. Como diz um ditado popular, mente vazia é oficina de Satanás trabalhar. O crente que não ocupa sua mente em coisas verdadeiras, que é a palavra de Deus, respeitável, justa e pura e amável e de boa fama, ele vai ser deixado levar e vai ocupar a sua mente com outras coisas. E eu faço uma aplicação para mim e para a sua vida. Será que a minha mente, quando eu olho para um irmão, para uma irmã ou para os irmãos, minha mente se ocupa e eu vejo que todos os meus irmãos são verdadeiros, todos os meus irmãos são respeitáveis, eu devo respeitá-los, eu devo tratar cada um deles de forma justa, de forma amável, vendo e tendo uma boa fama daquele irmão ou daquela irmã. Será que é isso que ocupa minha mente a respeito do meio em que eu convivo na igreja de Deus, com os meus irmãos, que é a família de Deus, amados? Porque Deus olha para nós e vê isso em nós e quer isso de nós. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, porque é muito difícil suportar certos irmãos. E Deus suporta a mim e a você, irmãos. E quem sou eu diante de Deus? Deus me suporta todos os dias e eu sou uma pessoa boa. Não. Avalie você primeiro, veja se você é uma pessoa boa. Veja se você não falha, veja se você não pensa coisa impura, ruim a respeito dos outros. E quando você olha para você, quando você pensa alguma coisa a respeito dos outros que é ruim, e talvez na sua vida tem o dobro daquilo que você está pensando do irmão e da irmã. E você não está nem enxergando em você mesmo. Jesus Cristo disse: olha, tu que queres tirar o argueiro do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho, para poder você ir lá e tirar o argueiro do teu irmão. Às vezes nós temos uma trave no nosso olho e só enxergamos a vida dos irmãos. Devemos dominar nossas vontades, nossa língua, nossos pensamentos e, por último, as nossas ações. 1 Coríntios 9, 25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, os atletas aí do mundo, eles têm autodomínio ou não? Quando vai para uma Olimpíada? Ou não? Passam quase um ano, ou vários anos antes, se preparando, tendo domínio, regras na alimentação e em tantas outras áreas da sua vida, para galgar uma coroa corruptível. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos um atleta, como um atleta, nós estamos correndo a corrida que Cristo colocou para que nós corrêssemos nela. Dominando como um atleta se domina. Eles estão correndo, se dominando, para alcançar uma coroa corruptível. Nós para uma coroa incorruptível, a que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Nós devemos ter domínio sobre as nossas ações. Assim como todo atleta se domina, podemos dizer, para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo, seja ela qual for que o atleta participe. Portanto, as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Jesus Cristo. Novamente, 1 de Pedro 2, 21. Já estou concluindo, irmãos. 1 de Pedro 2, 21. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo. Não olhe para o ser humano. É isso que Pedro vai dizer. Pedro olhou para si
se orgulhou, antes de Cristo ser crucificado, o que foi que aconteceu? Ele negou Cristo 3 vezes. Depois foi chorar amargamente. Mas Deus o recuperou e se tornou o líder dos apóstolos. Veja agora o que é que ele escreve para os cristãos perseguidos. 1 de Pedro 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes o quê? Chamados. Pois que também Cristo, quando sofreu em quê? Em vosso lugar, que foi que ele fez? Deixando-vos exemplo para seguires o quê? Seus passos. Aí, Pedro vai mostrar alguns passos. O exemplo que Cristo deixou para mim e para você. Veja os passos quais foram, viu? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou da sua boca. Aí ele começa. Pois ele, quando ultrajado, o que é que ele falava? Não revidava com o traje. Quando maltratado, olha só, não fazia o quê? Ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, quando alguém lhe maltratar, lhe ultrajar, lhe injuriar, sabe o que é que você faz? Ponha a guarda na sua boca, em silêncio. Se você tiver uma oportunidade depois de tratar com seu irmão, com sua irmã, vá lá, dentro do espírito de brandura e trate com ele ou com ela. Mas se não for um momento propício, coloque diante de Deus e entregue a Deus a vida daquela pessoa. Porque Deus é quem julga retamente. Se nós formos julgar com o nosso critério, a nossa justiça, ela é falha. Mas a justiça de Deus, ela é justa, ela é correta. Ela retribui cada um segundo as suas obras. Por quê? Versículo 25. Porque estáveis desgarrados, como ovelha agora, porém o que vocês são agora? Vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós temos agora um pastor, um bispo, um supervisor que supervisiona a minha e a sua vida a cada momento, a cada instante, aprovando ou desaprovando. Ele está supervisionando a minha e a sua vida. Antes nós estávamos o quê? Desgarrados, como ovelhas. Mas ele trouxe para o seu apreço. E vos convertestes. Nós nos voltamos para ele. Agora nós temos um Senhor, é o pastor da nossa alma, Jesus Cristo. Ele é supervisor também. E ele prescuta a nossa alma todos os dias. E nos fala na sua palavra, onde nós precisamos melhorar, o que nós devemos deixar e o que nós devemos agora praticar. Este é Jesus Cristo, apresentado nas Escrituras. E não Jesus Cristo. Você está livre para fazer tudo. Não. Cristo nos libertou, amados, do poder das amarras do diabo. Agora nós somos livres. Para quê? Para fazer a minha vontade? Não. Cristo me libertou porque agora eu sou livre. Antes eu não tinha condição de fazer a vontade de Deus. Mas quando Ele me libertou, eu renunciei todas as coisas. E agora eu estou livre para fazer a sua vontade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, amados, na sua palavra o apóstolo Paulo diz, sabe o quê? Todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer tudo, mas nem todas mais me convêm. E eu não me deixarei mais dominar por nenhuma delas. Assim é a vida do cristão. Você pode até pensar, vir um desejo de fazer algo contrário à vontade de Deus. Faça, mas está desaprovado por Deus. Você vai sofrer as consequências do pecado. Mas Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas mais me convêm. E eu não me deixarei me dominar mais por mais nenhuma delas. Porque agora Paulo diz, o meu viver é Cristo, e eu vivo agora para aquele que por mim morreu. Irmãos, domínio próprio tem a ver não apenas com o domínio das ações, mas sobretudo com as nossas reações. Então,
nós vimos o que precisamos dominar: nossas vontades, nossa língua, nossos pensamentos e as nossas ações. E as nossas reações também. E vou concluir. Tinha algo aqui mais para falar, a importância do domínio próprio, mas depois nós compartilharemos em outro momento. Irmãos, preste atenção. Tudo em nossa vida, preste bem atenção nessa frase, viu? Que não tiver sob o controle de Deus, está fora de controle. Vou repetir, viu? Tudo em nossa vida, se não tiver sob, debaixo do controle de Deus, está fora do controle dele. Aí eu faço uma pergunta: como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está o domínio próprio na minha e na sua vida? A minha e a sua vida está verdadeiramente controlada sob o controle de Deus? Porque se não tiver, tem alguma coisa fora de controle e precisa ser controlada. Irmãos, o domínio próprio, ele nos ajudará e vai nos ajudar a segurar nossas emoções quando quisermos extrapolar, quando quisermos falar de uma forma brava com alguém, em nossa casa, no nosso trabalho. Ele vai nos sustentar. Ele vai conseguir nos ajudar em nossas fraquezas financeiras, quando quisermos agir com impulso, gastando além do que nós podemos. Não é só, tem várias coisas, viu? Eu ia falar isso, mas não dá tempo. Ele vai nos ajudar a segurarmos nossa língua quando quisermos falar mal de alguém e vai gerar uma fofoca. Enfim, o domínio próprio é algo fundamental na vida do cristão, porque as pessoas vão tentar nos tirar do sério. O diabo sabe as nossas fraquezas, vai continuar nos tentando. Ele vai tentar fazer com que venhamos pecar contra Cristo. Então, é muito importante estarmos pedindo a Deus todo santo dia: Senhor, me dá domínio próprio para tratar bem da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, lá no meu trabalho, no colégio, na vida, tratar bem meus irmãos, minhas irmãs, em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero que esta disciplina faça parte da minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Esta deve ser a nossa oração, amados. Me dá domínio, Senhor, para tratar bem minha mãe. Quantas pessoas não tratam bem a sua mãe? Não tem domínio próprio com a sua mãe? Quantas pessoas não têm um domínio próprio, não suportam o seu pai, não suportam a sua esposa, não suportam os seus filhos, não suportam os seus amigos, não suportam os seus vizinhos, não suportam os irmãos na igreja, lá no colégio ou na universidade, em todas as áreas da minha vida. Irmãos, botemos a boca no pó, nos humilhemos diante do Senhor, e Senhor, dá-me isso, não para a minha glória, Senhor, mas para que o teu nome seja glorificado em minha vida e glorifique o teu nome. Porque a Bíblia diz, irmãos, Cristo nos salvou. Não foi para nós ficarmos com o peito estufado, feito pavão fazendo propaganda. Mas Cristo nos chamou para submetermos à vontade dEle, temos o controle dEle na minha e na sua vida. E ao olharmos para nós, possamos ser chamados, como lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, de pequenos cristos,
porque verdadeiramente aquele povo naquela época via na vida dos discípulos de Jesus as atitudes, as virtudes que Cristo tinha na sua vida, era vista na vida dos discípulos de Cristo. Como Lucas disse, e pela primeira vez foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque era evidenciado na vida daqueles irmãos a vida de Cristo, o comportamento de Cristo, as atitudes de Cristo, o falar de Cristo. Que nós, amados, neste novo ano, estejamos sob o controle de Deus. E o que eu ou você vê na minha ou na sua vida, que esteja fora do controle de Deus, entreguemos a Ele, façamos essa correção e, Senhor, controla essa área da minha vida, que está descontrolada. Eu quero ser controlado por Ti. Eu não vigiei, eu não orei e acabei caindo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos fortaleça para a glória do Seu nome. Então, amados, passei um pouco aqui do horário, mas que Deus nos abençoe. Esta é a mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.